Olá, boa noite! Estamos começando aqui pela telinha da nossa Rede Vida, mais uma edição do nosso Mais Vida. E que bom ter você aqui com a gente nessa última sexta-feira de 2019. Boa noite, Dani Pink! Boa noite, Fabinho. Boa noite para você aí de casa que está sempre aqui juntinho da gente. Hoje o nosso programa tá incrível e eu tenho certeza que você vai adorar. É verdade, Dani. Olha, você vai acompanhar as dicas da personal organizer Camila Fabrici. Você está indo viajar? Está fazendo as malas, preparando, né, Dani? Tirando tudo do armário. Tem gente que faz isso mesmo, tirar tudo do armário, põe no chão para escolher, né? O que você vai levar, o que você vai deixar. Então, atenção, ó. Não pense em sair da frente da tela, porque nós vamos aprender juntos a como organizar e ainda deixar tudo mais funcional para a rotina do nosso dia a dia. É muito legal, com dicas incríveis. Vocês vão conferir daqui a pouquinho, gente. A Camila, ela é especialista em organização e vai explicar como a gente pode otimizar os espaços que a gente tem. Então, fique ligado e anote tudo aí, hein? Pois é, mas a gente começa o Mais Vida desta sexta-feira, a última de 2019, recebendo ele que é jornalista, olha só, historiador, advogado, professor e um dos grandes comunicadores do Brasil, pioneiro e visionário. Gente, será que ele tem tempo para almoçar e para jantar? É muita coisa. Pois é. E ele tem uma enorme importância para o jornalismo. A sua trajetória está ligada à criação da Rádio CBN, passando também por programas e noticiários de destaques da TV, em veículos impressos e, claro, também na internet. Olha, gente, referência na universidade para os estudantes da área e para todos que admiram a profissão. O nosso convidado tem mais de 50 livros publicados. Você não ouviu errado, não. 50 livros. Alguns deles utilizados como instrução básica, inclusive no curso de jornalismo. É verdade. Vencedor de mais de 40 prêmios ao longo da carreira. Está agora como editor-chefe e âncora do Jornal da Record News, o primeiro transmídia da TV. Olha só que legal, hein? É uma grande honra para todos nós aqui. Recebemos esse ícone da comunicação, Heródoto Barbeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida dessa noite. Muito obrigado. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pela honra do convite. Seja muito bem-vindo, viu? Eu não sei o Fabinho, mas eu tô tremendo aqui, viu? Nós estamos honradíssimos com a sua presença aqui, viu? Eu agradeço, muito obrigado. Pois é. Heródoto, você é formado em História pela USP, né, Universidade de São Paulo, e a gente gostaria de saber aqui, para iniciar, de tudo isso que você faz, de onde surgiu a sua paixão pela história. Olha, bom, começando pelo meu nome, né? Meu nome, Heródoto, na história da Grécia Antiga, era o pai da história. Aí, quando eu fui fazer vestibular lá na USP, tinha prova também oral. Aí, o chefe da banca perguntou: escuta, você veio fazer história só por causa do seu nome? Mas não era, não. É porque meu pai era, assim, uma pessoa amante da história e eu e meus irmãos todos temos nomes históricos. E eu sempre fui apaixonado pela história, sou apaixonado pela história. E mais, a história me ajuda muito no jornalismo. Então, quando você consegue contextualizar as coisas, fica mais fácil da gente explicar para o nosso público. Agora, você, inclusive, lecionou História Contemporânea por 25 anos, é isso, né? No curso eu, do na verdade, Objetivo. eu sou um jornalista tardio, porque eu primeiro fui professor de História, dei aula durante 25 anos, dei aula no Objetivo, dei aula na USP, dei aula em vários lugares como professor de História. E depois, gradativamente, eu fui conhecendo o jornalismo. Aí eu acabei me apaixonando pelo jornalismo. Aí eu fui trocando de profissão, onde eu estou hoje trabalhando. Aliás, você foi se aproximando no show de ensino da TV Gazeta? Foi um início aí? Foi o início. Na verdade, o Objetivo e a Gazeta ficam no mesmo prédio aqui em São Paulo. Certo. E aí um dia precisava de alguém para apresentar um programa onde havia algumas notícias e os professores comentavam. E eu tinha feito um curso de televisão dentro do Objetivo, que eu dava aula de História do Brasil na televisão, que fui formado pelo pessoal da antiga TV Record ainda. E aí encontrei o diretor no elevador e falou para mim: escuta, você não quer apresentar? Aí eu comecei lá na Gazeta, né? Tive a oportunidade de fazer algumas coisas lá, e aí depois fui convidado para trabalhar na Jovem Pan, que era do outro lado da avenida.
Então eu ia para lá, fazia o Jornal da Manhã, voltava para cá e dava aula. Então quer dizer que nós podemos dizer que é assim que começou a sua aventura com o jornalismo? Foi exatamente. O pessoal diz que geralmente eu saí da frigideira para cair no fogo. Bem assim mesmo, bem assim. Agora, como é que foi a sua relação com o rádio? Porque a gente sabe que hoje não, assim, desde antigamente, mas ainda hoje eu sou uma prova disso, os radialistas é que vêm para a televisão para trabalhar na televisão. Qual a importância para você do rádio na sua carreira, Heródoto? Olha, a importância é fundamental. Primeiro porque eu trabalhei na Jovem Pan, falei para você, depois eu trabalhei na Rádio Globo, trabalhei na Rádio Excelsior, trabalhei na CBN durante mais tempo. Sim. Né? Desde a criação, E hoje eu continuo fazendo rádio. CBN foi desde a criação, Heródoto? Foi desde a criação. Foi desde a criação, né? Mas, por exemplo, hoje eu faço um podcast no portal do Grupo Record, que é r7.com. O podcast o que é? É quando você comunica alguma coisa só por áudio. Quando você comunica alguma coisa só por áudio, é rádio. Então ele pode ser ao vivo ou gravado. Quando é gravado, a gente chama hoje podcast, que é o nome que está mais na moda. Só mudou o nome, né? Só mudou o nome. A comunicação continua sendo só auditiva. A sua imagem ela começou a ficar mais conhecida quando você começou a trabalhar na TV Cultura e permaneceu lá 17 anos, né? Apresentando o Jornal da Cultura e também o programa Roda Viva em 2 períodos, 94 para 95 e 2009 para 2010, certo? Certo. Como é que foi esse período aí da sua carreira? Olha, foi uma oportunidade extraordinária que a TV Cultura me deu de trabalhar no programa Roda Viva. Primeiro porque o programa tem grande credibilidade, segundo porque os personagens que passam por lá são inacreditáveis. Então, por exemplo, tive a oportunidade de passar no Roda Viva com a primeira entrevista a candidatos à presidência da República depois da ditadura. Então foi na eleição de 89. Então nunca tinha tido. Então teve uma rodada com todos os candidatos à presidência da República e eu era o apresentador do programa. E logo no primeiro programa, o candidato era do PMDB, o Quércia, ele me criou uma bruta briga no estúdio, está aí na internet para quem quiser ver, e por causa disso eu quase perdi o emprego. Aliás, virou meme essa briga, né? Virou que meme. O Quércia e um dos convidados, discute, né? É impressionante. E a gente tem um VT aqui, né, de 94, uma entrevista, um trecho de uma entrevista com o Enéas, então candidato à presidência. Vamos mostrar para o pessoal de casa um pedacinho? Roda o VT. Boa noite. O Roda Viva entrevista hoje mais 2 candidatos à presidência da República, Dr. Enéas Carneiro, do Prona, e Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação liderada pelo PT. Nós estamos completando, assim, a série especial do Roda Viva, que entrevista todos os candidatos à presidência da República do Brasil. No centro do Roda Viva, que começa agora, está o candidato Enéas Carneiro, do Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Nascido em Rio Branco, estado do Acre, Enéas Carneiro só foi registrado 9 anos mais tarde, em Belém do Pará. Órfão de pais desde os 9 anos, sempre trabalhou para ajudar a família. Aos 19 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, em busca do sonho de formar-se em medicina. Ingressou então na Escola de Saúde do Exército, onde se graduou 3º sargento auxiliar de anestesia, em 1959. Formou-se em medicina em 1965 e tem mestrado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formado também em física e matemática. Sua estreia na política foi em 1989, quando fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional e lançou-se candidato à presidência da República. Com apenas 15 segundos no horário gratuito de televisão em 1989, tornou-se célebre com a frase "Meu nome é Enéas" e obteve mais de 360 mil votos, conquistando o 12º lugar nas eleições daquele ano. De volta à política, novamente como candidato à presidência, Enéas Carneiro disporá agora de mais de 1 minuto no horário gratuito da televisão. Para entrevistar o nosso convidado de hoje, Dr. Enéas Carneiro, está aqui o jornalista Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde, jornalista Josemar Gimenez, chefe da redação da sucursal paulista do Jornal O Globo, Clóvis Rossi, que é repórter e colunista da Folha de São Paulo, o José Paulo Kupfer, do editor-chefe da sucursal paulista do Jornal Zero Hora, Rui Xavier, coordenador de política do Jornal Estado de São Paulo, e o jornalista Ibsen Spartacus, chefe de reportagem do Jornal do Brasil, também sucursal de São Paulo. O Roda Viva é retransmitido por 23 emissoras de televisão de todo o país. E você pode participar desse programa pelo telefone 252-6525, 252-6525.
A Shizuka, a Cristina e a Ana estão anotando as suas perguntas. Se você preferir o nosso fax, é o 874-3454. 874-3454. Doutor Enéas, boa noite. Boa noite. Doutor Enéas, nossa primeira pergunta a todos os candidatos à presidência da República do Brasil. O senhor, obviamente, tem acompanhado a evolução das pesquisas eleitorais. Em alguns estados, o senhor está até empatado, tecnicamente, com outros candidatos que são políticos profissionais. Em função disso, qual é a estratégia do senhor daqui para frente em busca de uma passagem para o segundo turno e para a eleição para a presidência da República do Brasil? Muito obrigado ao senhor e a todos os senhores pela presença e aos telespectadores. A única estratégia que eu me permito usar é falar através dos meios de comunicação. Eu não creio que, para ser atingido um universo como o da população brasileira, de cerca de 150 milhões de pessoas, possa existir uma outra estratégia. Exatamente isso. Doutor Enéas, o senhor vai continuar usando o bordão, meu nome é Enéas, que eu acabei de ler aqui no perfil do senhor? Ainda não defini isso, uma vez que isso, para dizer essa expressão, que é o meu nome mesmo, eu levo cerca de 2 segundos. Eu, quando tinha 15 segundos, gastava 2. Se usar de novo, gastarei 2 dentro de 1 minuto, que será um tempo bem menor do que o total. Muito bom. Eu queria dizer que foi emocionante vocês terem mostrado isso para mim. Eu não me lembrava dessa entrevista com o Enéas, que era um dos candidatos. Muito obrigado. Ô Heródoto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa época, porque eu também apresentei aqui na casa um dos programas mais antigos da casa, que é o Tribuna Independente, que é de entrevistas. Mas o seu, o Roda Viva, era com vários jornalistas. E ao vivo, quer dizer, sem edição, sem cortes, como é que é essa experiência? O que o Roda Viva trouxe para a sua carreira? Olha, foi uma experiência e um aprendizado muito grande. Pelo seguinte, nós estamos pertinho, como vocês estão conversando comigo. Quando você entrevista o Roda Viva, ele fica longe de você, o entrevistado. Então não é tão fácil a gente olhar no olho. Eu faço entrevista à noite, como vocês, e eu fico pertinho do entrevistado e eu olho no olho dele. Quando ele está lá no Roda Viva, é distante, é mais difícil você perceber as reações da pessoa. Tá. Primeiro ponto. Segundo, é que aquilo é uma roda. Então você tem um grupo de pessoas do outro lado que também estão fazendo perguntas. Então é difícil você fazer aquela coordenação. Então, para mim, foi uma experiência extraordinária, né? Toda segunda-feira, treinar, fazer esse programa. E a gente continua aqui com o jornalista e professor Heródoto Barbeiro. Heródoto, atualmente você é apresentador e editor-chefe do jornal da Record News, né? E a gente gostaria de saber como foi aceitar esse desafio de estar à frente de um jornal tão respeitado, né? E que já faz parte da história da televisão. Olha, eu estou agora trabalhando no Grupo Record. Não só trabalho na Record News, mas também trabalho no portal do Grupo Record, que é o r7.com. E está sendo uma experiência extraordinária. Por quê? Porque vocês são jovens e a gente está percebendo a mudança que está ocorrendo na comunicação de uma maneira geral. Ou seja, hoje eu já não sei mais para onde eu trabalho. Eu não sei se eu trabalho na televisão, se é no YouTube, se é no Facebook, onde é, porque tudo transmite simultaneamente. Sim. Então, quer dizer, hoje eu sou um jornalista onde meus professores hoje são os estagiários que trabalham comigo. Eu tenho que aprender com eles, porque eles vêm de uma geração, que é essa geração da internet, que é uma geração que eu conheço pouco. Então, tenho aprendido com eles, né, a estar o mais possível juntando a TV com as mídias sociais. Incrível. Aliás, obrigado pelo jovem, o diretor aqui acabou de me falar no ponto, você é um bebê, Fábio, me senti, ganhei nessa última sexta-feira do ano e ganhei à noite. Agora aliás, o tempo para você também não passa, vimos o VT aqui, sim, né? Tá idêntico. Mas é que eu estou tomando formal todo dia. Ah, entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, como jornalista, claro, você já teve inúmeras experiências, até das notícias diárias. Teve alguma que te emocionou mais? E qual que é o momento assim mais que você poderia destacar para a gente aqui da sua carreira, que mais te tocou, que mais te trouxe uma emoção forte que você guarda até hoje? Olha, passei por muitas, logicamente, como vocês dois aqui também passam por muitas. Mas uma que me marcou bastante foi que eu entrevistei um senhor de origem oriental chamado Shimada. Uhum. O senhor Shimada era dono de uma escola aqui no bairro do Cambuci, em São Paulo, chamada Escola Base. E eu entrevistei ele num programa chamado Opinião Nacional da TV Cultura, depois de uns 10 anos que nós, a imprensa, tínhamos liquidado o tal da Escola Base. Aí eu perguntei para ele, seu Shimada, já se passaram 10 anos, o pessoal esqueceu aquilo que nós fizemos com o senhor? Bom, ele começou a chorar no estúdio. Ele olhou para mim e falou assim, você sabe o que vocês fizeram comigo? Olhou para mim. Vocês sabem que vocês liquidaram com a minha vida?
Vocês sabem que meus netos não falam comigo? Vocês sabem que quando eu vou na padaria ou eu vou na feira livre, os caras me apontam na rua e dizem, lá o japonês que comia criancinha? Meu Deus do céu. E eu desmontei. Sim, claro. Sinceramente, eu fui a nocaute. Porque geralmente numa entrevista você precisa tomar cuidado para ir no nocaute. Eu já fui várias vezes a nocaute. O Maluf me deu uns 3 ou 4 nocautes, para você ter uma ideia. Mas essa aí foi um nocaute de ordem emocional, porque eu me vi responsável também por aquilo que nós tínhamos feito naquele episódio que todo mundo conhece aí com o nome de Escola Base. Que loucura. Que, aliás, foi um grande absurdo. E eu acho que ele acabou falando contigo aquilo, a expressão dele não foi só para você, Heródoto, foi para o jornalismo. Foi para o jornalismo. De uma maneira Exatamente. geral, para a mídia. Logicamente, né? naquele momento, eu estava representando ali o que aconteceu. Né? E eu realmente fiquei muito, muito, muito abatido com aquilo que ele me falou. Heródoto, você acha que o jornalismo está mais humano? Porque no passado a gente viu jornalistas de uma maneira muito séria, eles não demonstravam emoções, não emitiam suas opiniões. Hoje em dia a gente já vê jornalistas chorando, se emocionando com as histórias. É porque no passado nós havíamos importado o modelo de telejornal americano. Né? Que ainda existe, de certa forma, ainda existe na televisão hoje. Mas eu acho que aos poucos a gente vem mudando isso. Eu mesmo que joguei completamente isso fora. Né? Eu faço um jornal absolutamente aberto, tem 3 entrevistas à noite, eu faço de pé, eu vou, volto, falo com o cameraman, às vezes eu coloco o diretor de jornalismo para fazer comentário, o diretor de TV fazer comentário no ar. Enfim, de uma maneira de me aproximar rapidamente com o meu público. E o meu público da Record News, eu conheço o meu público. Meu público não é o da Globo News, que é um público mais AB. O meu público é um público da camada C da população. Onde está esse pessoal? Está no metrô. E eu vou trabalhar de metrô. Porque eu quero saber como é que o meu público age, eu converso com as pessoas, para entender o que se passa na cabeça aí, para tentar fazer um telejornal para esse pessoal, que, aliás, me orgulha muito. Que legal. Que bacana isso, né? É dizer, a presença do povo mais próximo de você. Porque se você não né? souber para quem você fala, você não fala bem. É difícil, com certeza. Então a pessoa diz, não, você faz concorrência com a Globo News? Não, não faço, porque a Globo News é um canal fechado. A Record News é aberto no país inteiro, aqui em São Paulo é 42. E fora isso, nós estamos nas redes sociais, eu vejo todo mundo olhando no celular, pô. Aí eu falo, olha, baixa aí o nosso aplicativo aí, Play Plus, que é de graça, você pode ver o jornal aí aí de graça no celular. Agora, eu quero te falar uma coisa, você também é autor de mais de uma dezena de livros, isso que eu acho interessante. O primeiro foi publicado em 2002, chamado Você na Telinha. E eu queria fazer uma pergunta curiosa, se você me permite. Claro. Como que você consegue administrar o seu tempo para conseguir fazer uma quantidade tão grande de Você viu que livros? no começo eu brinquei ali, eu falei, ele não almoça e não janta, só pode Sabe ser por quê? isso. Eu já tenho um livro praticamente escrito, mas é um parto para a gente fazer o livro. Não é fácil. Conta como é que é esse segredo para nós. Olha, tem 2 coisas. Uma é treino. Se você treinar, escrever, a gente aprende. Tá. Qualquer pessoa treina. Segundo é o seguinte, disciplina. Eu sou budista. E a minha religião budista é o Zen Budismo. E a base do Zen Budismo, além da meditação, é a disciplina. Então, eu sou um cara disciplinado. Mas quando você tem disciplina, em vez de você sentar a manhã inteira para escrever um livro, se você escrever todo dia meia hora, dali 2 meses o livro está pronto. Estou anotando a dica. Só que tem que ter disciplina, entendeu? Não, aí não pode ter, senão não funciona. Mas eu acho que a disciplina é tudo. Muito certo. bem. E olha, ele coleciona prêmios também, né? Ele já foi homenageado diversas vezes, recebeu vários prêmios. Vamos citar alguns aqui, só para vocês terem ideia aí em casa, né? Ele tem 4 Comunique-se, 4 APCA, que é da Associação Paulista de Críticos de Arte, tem um da Unesco e um grande prêmio Ayrton Senna de jornalismo e integra a galeria de mestres do jornalismo do Prêmio Comunique-se. Acho que ainda tem mais alguma coisa para fazer ou você já se sente realizado com tudo que você Eu conquistou? só queria dizer o seguinte, ninguém faz jornalismo sozinho. Lá, nós fazemos jornalismo em equipe. Às vezes você é o premiado, mas você, na verdade, representa uma equipe. Claro. Então, cada um desses prêmios representa a equipe com a qual eu trabalhei, ou na TV Cultura, ou na CBN, ou trabalho atualmente na Record News com a equipe. Então, eu acho que jornalismo a gente faz esse conjunto. E, obviamente, isso aí é uma honra para mim. Eu tô sabendo, você sabe que meu sobrenome é Parpinelli, eu deveria ser palmeirense, mas na verdade sou corintiano também. Tô né? vendo que você é um bom cara. Agora, eu sei que você também é corintiano. Olha só, conta pra gente um pouquinho dessa sua paixão pelo Corinthians, mas antes,
a gente tem um vídeo para soltar. Olha aí. Fui sócio do Palmeiras. Quando meus 2 filhos eram pequenos, e eu morava na região das Perdizes, e eu ia no Parque Antártica com as minhas 2 crianças. Numa época, eu não vi depois isso, mas numa época que era maravilhoso ir no Parque Antártica. Era maravilhoso chegar lá no Parque Antártico e contar a turma do Jacaré. E as minhas crianças, um deles é corintiano, outro é São Paulino. O corintiano ia com a camiseta do Corinthians e entrava com a camiseta do Corinthians sem nenhum problema e nunca tivemos nenhum problema. Depois é que começou essa violência, das pessoas não entenderem que, na verdade, o fato de a gente torcer para times diferentes é uma coisa que deve nos aproximar e não criar animosidade, nem pancadaria, nem quebra-pau, como a gente vê por aí, porque, obviamente, isso é só feito por pessoas que não têm o mínimo de civilização. O dia que o Corinthians perdeu, eu cheguei na praça e tinham várias crianças chorando porque o Corinthians tinha caído para a 2ª divisão. Eu até então, para mim, cair para a 2ª divisão, tudo bem, vamos para a 2ª divisão porque acho que não é normal, é um aprendizado. Mas olha, fiquei com dó de ver crianças chorando porque o Coringão tinha caído para a 2ª divisão. Por aí você tem uma ideia, né, de como é que essa marca, esse time, esse emblema envolve as pessoas. Bom, nessa época em que o Corinthians não ganhava coisa alguma, eu sempre levei a coisa assim com grande esportividade. Nessa época, imagina, eu dava aula em cursinho. Tá? Cursinho, por exemplo, para medicina, era um cursinho que tinha 250 pessoas na sala de aula, 300 pessoas na sala de aula. E eu era corintiano, todo mundo sabia. Aí eu chegava na segunda-feira para dar aula e o pessoal inteiro estava lá me esperando, né, para gritar São Paulo, Palmeiras, levavam bandeira, colocavam tudo na sala de aula e tal, né? Mas eu acho que isso para mim não era uma agressão, não. Isso era uma maneira, sempre tomei o futebol e essa rivalidade como sendo uma grande amizade. Então o pessoal me pegava muito no pé nessa época e me lembro até também que nesse período, acho que foi o Carlito Maia, lançou um jornalzinho chamado Coração Corintiano, que era aquele período que o Corinthians não ganhava nada. Você saía na rua, tocava uma música chamada Faz-me Rir, também nunca mais esqueci disso, que era para o time do Corinthians, cantada na época por Edith Veiga, imagine. Então você era o Faz-me Rir. Mas era interessante, era bom, era gostoso você fazer parte de um pessoal que não ganhava, mas também não se largava. Heródoto Barbeiro, jornalista, 64 anos, fascinado pelo poder do Corinthians desde pequenininho. Naquela época houve uma greve do pessoal dos gráficos. E eu me lembro que chegou a polícia para bater no pessoal e tal, muita gente correu para dentro do bar do meu pai. E correu um cara com a cabeça do Corinthians. Ele foi o único que não apanhou. Então eu percebi assim, puxa, realmente esse incentivo é mágico. Muitas e muitas vezes, né, tinha vitória do Corinthians, depois tinha comemoração ali na Baixada do Glicério, na Rua do Glicério, e eu ia sem que meus pais soubessem. Porque se eles me pegassem, né, certamente eu levaria muito cascudo, como eu levei vários. Nessa época em que o Corinthians não ganhava coisa alguma, nessa época, imagina, eu dava aula em cursinho. Aí eu chegava na segunda-feira para dar aula, e o pessoal inteiro estava lá me esperando, né, para gritar São Paulo, Palmeiras, levavam bandeira, colocavam tudo na sala de aula e tal, né? E me lembro até também que nesse período, você saia na rua, tocava uma música chamada Faz-me Rir. Faz-me rir, que era pro time do Corinthians, cantada na época por Edith Veiga, imagina. Eu acho que nessa época eu era um pouco Faz-me Rir, sim, porque toda vez que o Corinthians perdia, né, eu tinha que aguentar então a torcida do São Paulo e do Palmeiras. Era gostoso você fazer parte de um pessoal que não ganhava, mas também não se largava. Em 1937, o Vargas deu um golpe de Estado e implantou o Estado Novo. Quando ele implantou o Estado Novo, ele proibiu todas as bandeiras dos estados e todos os brasões de estado, inclusive de São Paulo. Não podia colocar em lugar nenhum. O único lugar onde a bandeira de São Paulo jamais foi tirada foi aqui no distintivo do Corinthians. Nós nos chamamos Corinthians Paulista e temos a bandeira São Paulo. Quer dizer, na verdade, nós somos 2 vezes, não um outro timinho por aí que só tem uma vez. O Corinthians lembra a minha família, lembra a minha origem, lembra os meus amigos lá da Baixada do Glicério. Então, por esse motivo é que eu sou corintiano. Não é só porque, obviamente, eu gosto do time. Ô, Fabi, você sabe que eu fiquei curiosa? Será que quando ele está assistindo o jogo, ele fica gritando também, vai, Corinthians! Acho que sim, né? Claro, sem dúvida. E que pese a situação hoje do time ser realmente dolorosa, viu? Nós estamos num estádio que veio do fruto de corrupção, que é o
Itaquerão, não temos dinheiro para pagar as mensalidades do estádio, a diretoria do time não é confiável e, infelizmente, os clubes brasileiros continuam na mão de pequenas elites, quando, na verdade, já deveriam ter se transformado em clubes, empresas, como são, por exemplo, os times da Europa. A gente tem um time no Brasil que tem essa visão empresarial. É tudo uma visão corporativa de grupo fechado de pessoas. Você pensou em fazer jornalismo esportivo? Não, nunca fiz. Nunca fiz. Não, eu gosto, falo bobagem do esporte. Mas já trabalhei com o Osmar Santos, por exemplo. Ah, sim. Trabalhei, entre outros, trabalhei com o Osmar, que eu tive grande oportunidade, foi excelente. Demais. Muito bom. Bom, a gente vai continuar já essa nossa entrevista, não é mesmo, Fabinho? Com o jornalista âncora do Jornal da Record, Heródoto Barbeiro, está aqui com a gente. Presença mais que especial, estamos muito felizes aqui de recebê-lo, né? Mas nós vamos fazer um intervalo bem rápido. É verdade, nem pense em sair daí, o intervalo é muito rapidinho e a gente volta já com mais Heródoto Barbeiro e a sua participação sempre aqui no nosso Mais Vida. Até já. Com certeza, até já.